Olá, eu sou a Flávia Esper e hoje a gente vai falar da deusa Sarasvati, ou Sarasvati, que é uma deusa hindu, é uma das deidades principais do hinduísmo e é a deusa que está ligada às artes, à literatura, à sabedoria, à beleza, né? A música, a dança, todas as artes, é tudo que nos traz alma para as coisas, traz beleza, traz vida, traz propósito, conexão para as coisas. Bom, para quem ainda não está no grupo do Oráculo da Semana, eu vou deixar o link aqui embaixo. Toda semana eu sorteio 3 cartinhas, posto lá, vocês escolhem. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, eu posto um vídeo de cada carta. E esse é o vídeo de uma das cartas que saiu hoje. Foi essa deusa. E aí fala um pouquinho da história e da simbologia para quem escolheu essa deusa e essa carta, ok? Então vamos lá. Quem é Sarasvati? Ela é uma deusa que fala, que é patrona das artes, não só das artes, mas dos estudos, da clareza mental, da sabedoria. É, é uma deusa que fala da revelação também, né? É ela que organiza o mundo, é ela que dá alma para as coisas, alma no sentido figurado, tá, gente? É, traz a beleza, traz a arte, traz a vida. Então, ela era consorte de Brahma, criador do mundo, e ela faz parte da tríade, uma trindade de deusas, das deusas mais importantes: Sarasvati, Lakshmi e Parvati. E ela trabalha exatamente com essa questão das artes, da sabedoria, da sensibilidade e da revelação. Também tem o nome de um rio dedicado a ela, porque ela também tem um dos significados do nome dela tem a ver com aquilo que flui, né? Então ela também tem a ver com essa fluidez. E quando a gente pensa em arte e a gente pensa em fluidez, né, faz muito sentido. A arte é uma expressão das águas, é uma expressão fluida, é algo que flui como um rio e contagia outras pessoas, né, ou aparece para outras pessoas. Ela é muito reverenciada pelos artistas, também pelos estudantes, porque ela tem essa coisa da clareza mental, da sabedoria, né? E tem várias histórias sobre ela. Ela aparece com 4 braços representando o intelecto, a mente, o ego, né? Várias facetas. E ela fala muito desse lado da beleza também como uma forma de organizar o caos. E aí uma dessas histórias tem a ver com a criação de um instrumento musical, né? É, Então conta a história que o mundo estava ali cheio de caos, de sons e vibrações que não faziam sentido, né? E desse caos estava tudo muito complicado, muito desordenado. E aí Brahma pede a Sarasvati que ajude, que crie harmonia, que crie ordem naquele caos. E ela vai para uma meditação profunda. E enquanto ela está ali meditando profundamente, ela tem uma visão de um cisne. Ela parece muito montada ou acompanhada por um cisne branco, às vezes por um pavão. Ela vê um cisne branco e ela escuta um som invisível, uma melodia invisível. E aí contam que ela pega uma madeira sagrada ali, o melhor do bosque, enfim, e as cordas mais especiais do céu e monta o sitar, ou vina, tem um outro nome, um sitar com S, né? Que é um instrumento musical de cordas indiano, que tem um som muito peculiar. Para quem já escutou mantras ou músicas indianas, já deve ter escutado. Vocês podem pesquisar depois. E através dessa vibração, ela consegue ir organizando o caos. Aquele caos de sons, etc., vai se organizando e as coisas vão ali ganhando paz, clareza, ordem, beleza, né? Então, Sarasvati, ela tem esse dom de trazer a beleza, a ordem, a sabedoria, a ordem junto com a beleza, junto com a criação, né? Com a arte.
E ela é muitas vezes representada tocando esse instrumento. O que acontece? É, numa outra história, contam que Brahma foi disputar com ela, né? Quem tinha ali a supremacia, quem era melhor, enfim. E ele começa a criar seres, criar as coisas. Só que ele começa a perceber que as criações estão, assim, sabe, carentes de alguma coisa. E é ela, Sarasvati, que traz a essência, a beleza, a arte, o propósito de cada coisa. Né? Então, ela traz muito esse lugar da organização. Mas não é uma organização radical que vem da cabeça, de fora para dentro. Não. É uma organização que vem da clareza, que vem da beleza, da ordem sutil das coisas. Né? A sabedoria, ela é como uma revelação. É quando eu organizo o que está à minha frente para ter clareza. Quando a gente fala, ai, tive um insight, né? O insight é um pouco isso. O que é um insight? As peças estão todas ali do quebra-cabeça, mas de repente eu encontro uma ordem naquilo e enxergo algo que eu não estava enxergando. Né? Então, é sabedoria como uma revelação que surge do caos transformado pela ordem. Mas uma ordem que nasce da intuição, da beleza, da arte. Se a gente pensar, né, a ordem, em praticamente todas as mitologias, a ordem, a criação do mundo, surge do caos. Né? É preciso ali uma mistura de coisas, como quando a gente vai fazer um bolo. É preciso ali uma mistura de ingredientes para que algo surja, algo floresça. Né? Só que quando a gente tenta lidar com o caos, não adianta a gente ir com o racional, né? De não, tem que organizar, tem que botar. Se a gente está num momento caótico, se as coisas estão muito caóticas, não adianta a gente vir de fora para dentro. O que ela faz quando pedem que ela ordene ali o caos do mundo? Ela vai meditar, ela se retira, ela vai para o silêncio, ela fecha os olhos para o que está fora. Né? E é ali que ela entra em contato com a sua intuição, com a sua sabedoria interna, com o seu poder criativo, artístico, né? Escuta a música, vê o cisne e aí ela sabe o que fazer com aquilo. Né? Então, Sarasvati, ela fala muito dessa beleza, dessa sabedoria que vem com a intuição, né? Com o silenciar. Ela não tenta organizar o caos, não, você vai por aqui, você vai... Não, ela espera para ver qual é a música que surge desse caos. Qual é a emoção, qual é a criação. O que esse caos tem a revelar. Nesse sentido, é uma sabedoria de revelação, de conseguir olhar o que as coisas estão ali para falar, para trazer. Ela também é patrona da literatura, né? Que também é uma arte. Então, assim, se a gente parar para pensar, o que é a música, o que é a dança, o que é a literatura? Não é um conjunto de sons, não é um conjunto de movimentos, não é um conjunto de palavras. É um conjunto que se ordena a partir de um outro lugar, né? Que conta ali uma história, que tem uma ordem. Né? Para eu criar uma melodia, eu preciso de sons, de pausas, de ritmo, o caos dos sons organizado de alguma forma, criativa e intuitiva. Então, Sarasvati traz essa organização, fruto da revelação, da beleza, da criatividade, do fluir como um rio. E quando ela faz também, nessa história, né, com Brahma, que ele cria os seres, mas falta alguma coisa, e ela traz um propósito, né, a gente está falando disso também. O que nos dá propósito, sentido para a vida, o que dá alma às coisas, é justamente essa conexão, né? E a arte, a transcendência, o contato com a intuição, traz isso. Todos nós temos poder de criar algo. Gente, parar que meu celular ficou sem memória, então vamos lá. Tive que apagar a coisa.
Todos nós temos poder de criar alguma coisa. A gente, quando é criança, a gente cria o tempo inteiro. Cria uma nova brincadeira, um novo desenho, uma nova história, né? Então, isso dá alma, dá propósito às coisas, né? Eu criar um boneco só por criar ali, se eu não der a ele uma história, uma ideia, uma emoção, é só um pedaço ali de madeira ou de barro, né? Então, Sarasvati traz essa inspiração, traz é, o que anima, o que dá sentido, o que dá propósito. Então, para quem escolheu essa deusa, essa carta, é importante ver se o que você está fazendo, né, tá só criando coisas, está só ali no piloto automático, né, ou se você consegue se conectar com as coisas, criar, né, e pode ser uma coisa boba, sim. Mesmo nos trabalhos mais metódicos, é possível sempre criar alguma coisa, né? Nem que seja a forma como eu vou me colocar, nem que seja num hobby também, achar um momento para criar, tá ali no piloto automático, ou o que você faz tem alguma inspiração ou te inspira de alguma forma, né? Tem um sentido, tem uma história, tem uma organização por trás. Mesmo coisas que você faça de uma forma automática, por que é que você faz? Qual é o propósito maior daquilo? Né? O que aquilo alimenta em você? Como é que tá o seu momento de, não é bem lazer, mas de nutrir a alma, sabe? O que você consome de arte? Qualquer tipo de arte, literatura, pintura, movimento, música. Como é que é isso? Você consome coisas que alimentam sua alma? Você cria coisas com seu corpo ou no seu dia a dia? E pode ser uma bobagem, pode ser fazer uma comida de uma forma diferente, dobrar a roupa de uma forma diferente, né? Caminhar de uma outra forma ou por um outro lugar. Tudo isso traz ali, então, reaviva em nós a criatividade, né? Como é que está a sua fluidez? Como é que tá se você já tem um dom maior para arte ou seja qual for a arte, né? Seja de cozinha, seja de texto, seja de dança, seja do que for, né? Como é que tá essa fluidez? Você consegue deixar que a sua criatividade venha e vá para o mundo? Você consegue deixar que as coisas saiam de você? Ou isso está travado? Né? Eu não consigo criar, ou eu crio, mas não posso mostrar para ninguém. Como é que tá essa fluidez da sua expressão, da sua criatividade? Se você está passando por alguma situação, alguma fase muito caótica, ou que não sabe o que fazer, ou que não consegue decidir, como é que você tenta organizar esse caos? Você dá espaço para o caos se organizar, para você aí poder enxergar o que está nascendo? Ou você tenta conter o caos e organizar de qualquer forma, de fora para dentro? Né? Então, se você estiver passando por uma situação mais turbulenta, tenta fazer o que ela fez, né? Tenta meditar, tenta acalmar, tenta sair um pouco, não tomar uma decisão, mas esperar para ver o que é que vai surgir dali, né? A gente não deve tomar nenhuma decisão antes de ter certeza. O ideal é esse, né? Então, se eu ainda não tenho clareza, e a clareza é algo que brota, a clareza nunca é forçada. Eu não vou ganhar clareza pensando, me forçando. A clareza vem de um outro lugar, né? A lógica ajuda, mas a clareza não vem só da lógica. Clareza vem de um contato com a sabedoria interna, de libertar o olhar para aí conseguir enxergar diferente, ter um insight, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, de estar ali com alguma coisa na cabeça que não consegue resolver de jeito nenhum. E aí você vai dormir e no dia seguinte acorda com a solução ou com uma nova ideia. Isso é a clareza, né? Ela brota. Então, se você estiver numa fase muito caótica ou sem conseguir decidir, saber para onde quer ir, em vez de forçar isso, tenta na medida do possível. Às vezes tem decisões que são urgentes, mas nada é tão urgente que eu não posso esperar 3 minutos para você ir para um banheiro, uma casa de banho e tentar ali, sabe? Pelo menos se conectar um pouquinho, né?
tenta sair um pouco do mental, de ficar tentando organizar, resolver. Tenta se desconectar um pouco para poder deixar a resposta vir de outro lugar, né? E esse lugar de onde as respostas novas vêm, eles são lugares de criatividade. Por quê? Se eu não encontro resposta, é porque o que eu conheço, o que eu sei como fazer, não está funcionando. Eu preciso de uma ideia nova. A novidade é algo criativo, né? Então, eu estou tentando ali encaixar uma peça. Não estou conseguindo encaixar. Já tentei de um jeito, já tentei de outro, já tentei de outro. Para de insistir. Daqui a pouco vai quebrar, né? Então, o que eu posso fazer? Posso usar um óleo? Posso pegar uma outra ferramenta? Eu posso pedir para alguém virar de um outro jeito para tentar encaixar? Isso é criatividade. A criatividade está nas coisas mínimas, né? Então, Sarasvati traz essa sabedoria, que é uma sabedoria que vem de parar de insistir com a cabeça e de se conectar, de esperar a clareza vir, né? E não é esperar de uma forma passiva. Ela foi meditar com essa intenção e tudo e criou um instrumento a partir do que ela viu, né? Mas é abrir esse espaço de respiro, sair um pouco do caos da mente para que a clareza brote de outro lugar. A gente sempre sabe o que fazer. Sempre. A gente pode não estar consciente disso. Mas lá no fundo, a gente já sabe o que a gente quer fazer. Às vezes a gente não admite, acha que não pode, tem uma série de questões. Mas a gente já sabe. Então é preciso que a gente se conecte com isso. Se você está com dificuldade de tomar uma decisão, de criar ou de sair de uma determinada história, de uma determinada emoção, a arte pode ajudar, né? Não precisa ser um artista. A arte-terapia está aí para isso, né? Você não precisa ser um artista que vai criar uma obra-prima. Não. Mas expressar aquilo através de alguma forma de movimento, de pintura, de qualquer coisa, de texto. Expressa, põe para fora. Às vezes a clareza vem logo depois, né? Então, se você estiver aí confuso, ou quando você estiver confusa ou confuso com alguma coisa, ou com uma emoção muito presa ali, vai ver um movimento, vai dançar uma música, vai fazer outra coisa, né? Sai escrevendo, escreva. Para mim, escrever funciona muito, mas não é para todo mundo, né? Vai escrever alguma coisa e de repente vem uma nova ideia. De repente vem, peraí. É isso. É essa conexão com a sabedoria como uma revelação, como uma criatividade que Sarasvati vem trazer para quem escolheu essa carta, essa deusa hoje, tá? E se vocês puderem pesquisar também, citar, vão lá escutar a música e ver como é que vocês se sentem com essas músicas, com esse som, ver o que eles trazem para vocês, tá bem? É isso. Então, se puder se inscrever no canal, curtir o vídeo, comenta aqui se fez sentido para você a cartinha ou essa deusa, né? Se quiser participar do Oráculo da Semana e ainda não tiver, vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Até semana que vem.